Bom dia a todos e todas. Meu nome é Marcelo Renan, eu sou médico veterinário, doutor em Ecologia de Ecossistemas, sou presidente do Instituto Marcos Daniel e coordeno o programa de conservação da saíra apunhalada, é o tema da nossa apresentação de hoje. Bom, a saíra apunhalada é uma espécie endêmica do estado do Espírito Santo. Ela ocorre especificamente nas regiões de florestas ombrófilas montanas e altomontanas. É uma espécie criticamente ameaçada de extinção e sempre foi uma espécie rara. Mas com a perda de habitat das últimas décadas, a sua ocorrência restringiu-se mais ainda. O Programa de Conservação da Saíra Apunhalada é uma iniciativa do Instituto Marcos Daniel e do Grupo Alupar e desenvolve ações de conservação da espécie nas suas áreas de ocorrência histórica e nas suas áreas de ocorrência atual. Bom, a Alupar está entre as maiores empresas brasileiras do segmento de energia, de transmissão de energia, atua em diversos estados brasileiros, além da Colômbia e do Peru. Ela possui em torno de 8.000 quilômetros de linha de transmissão e 10 ativos de geração de energia renovável. O Instituto Marcos Daniel é uma associação sem fins lucrativos capixaba, fundada em 2004 e que desenvolve projetos de pesquisa e conservação, atuando nos estados do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso. Cada projeto do IMD tem uma estrutura organizacional própria, baseada sempre em dados científicos e rigorosos parâmetros de compliance e governança. O IMD atua sempre em parceria com diferentes instituições públicas e privadas. Normalmente a gente atua em rede. A parceria IMD-Alupar tem sido muito frutífera em prol da conservação da saíra apunhalada. E hoje eu vou apresentar alguns resultados do nosso programa. Um pouco da linha do tempo da saíra apunhalada. Ela foi descrita em 1870, quando um espécime foi levado para o Museu de História Natural de Berlim, foi depositado lá. E há controvérsia sobre a origem desse espécime. Apesar dele ter sido descrito como Muriaé, provavelmente a sua origem é no Espírito Santo. Ela foi considerada extinta até 1941, que é o ano do segundo relato da espécie. Depois disso, apenas em 1998, ocorreu a primeira captura e anilhamento da saíra apunhalada em Conceição de Castelo, aqui no Espírito Santo. Posteriormente, outros registros foram feitos na Mata de Caetés, uma região compreendida entre os municípios de Vargem Alta e Castelo. Havia também um relato anedótico em Santa Teresa, na Reserva Biológica Augusto Rusque, em 1995, mas sem nenhum registro de som ou imagem. Portanto, historicamente, só havia 7 registros da saíra apunhalada em 6 localidades diferentes no Espírito Santo. No início do programa, propusemos um objetivo que garantisse tempo e condições para ser alcançável, para ser execuível. Então, o nosso objetivo inicial foi implementar medidas de conservação efetivas para manutenção e recuperação, assegurando populações de Nemosia rurei viáveis genética e demograficamente em 10 anos. Os objetivos iniciais do programa nos permitiriam obter informações básicas sobre a distribuição da espécie, identificar as ameaças e iniciar um programa de envolvimento com a comunidade local, dentro da perspectiva de que não se faz conservação sem o envolvimento das pessoas. Baseado nos registros históricos, nós fizemos uma modelagem de distribuição potencial e indicamos, além das áreas históricas, uma área potencial de ocorrência no Parque Nacional do Caparaó. Fizemos campanhas de busca ativa usando gravadores autônomos, o audiomorph, em todas as áreas identificadas e confirmamos a ocorrência da espécie em apenas 2 áreas. A Mata de Caetés, na divisa entre Vargem Alta e Castelo, e em Santa Teresa, na Revia Augusto Rusque. Durante as campanhas, identificamos apenas 11 indivíduos, sendo 5 em Santa Teresa e 6 em Caetés, e isso confirmou a situação crítica para a conservação da espécie. Em termos de ameaça, as principais estão relacionadas ao habitat, ao clima e à história natural. Então nós temos desmatamento,
loteamento, tráfico de palmito, caça, uso de pesticidas, turismo, mineração, mudanças climáticas e alguns aspectos da história natural importantes como ameaça para a conservação, especialmente doenças, a endogamia, a, a predação de filhotes e as lacunas de conhecimento que a gente ainda tem sobre a espécie. As regiões de ocorrência têm sofrido com a expansão imobiliária irregular, com a agricultura, a mineração de rochas ornamentais, além de algumas atividades ilegais, como a extração de palmito jussara e a caça. O uso de pesticidas no entorno das áreas de ocorrência também é um problema, porque a espécie é predominantemente insetívora. Na foto direita abaixo, podemos ver hoje uma área de mineração de granito a menos de 500 metros de um dos pontos históricos da redescoberta da espécie em 1998, onde hoje nós não observamos mais a ocorrência da espécie. As previsões relativas às mudanças climáticas prevêem para o Espírito Santo alterações importantes, especialmente no regime de chuvas e aumento de temperatura, que podem promover mudanças na paisagem e comprometer as áreas de ocorrência, que são ambientes com características únicas de clima frio e úmido, com baixa amplitude térmica. Os aspectos da história natural eram muito pouco conhecidos até então, até 2020, quando começamos o programa, e demonstravam que a biologia reprodutiva de nidificação, na qual todo o bando cuida do mesmo ninho, gera poucas oportunidades de reprodução. O pequeno tamanho populacional também predispõe a espécie à endogamia, a perda da variabilidade genética, a predação de filhotes, doenças, especialmente a falta de conhecimento sobre a espécie, complicam mais ainda o cenário para as ações de conservação. Com esse cenário dramático, iniciamos as buscas ativas e com o uso de gravadores autônomos nas áreas principais de ocorrência. Além da Mata de Caetés, a Fazenda Pindobas 4, em Conceição de Castelo, a Rebio Augusto Rusque e o Parque Nacional do Caparaó. Basicamente, fizemos equipes de 8 pesquisadores em duplas que percorriam transectos simultâneos, normalmente 4 transectos simultâneos, usando playbacks durante 5 dias, pela manhã e à tarde. Após as campanhas de busca ativa, os gravadores foram instalados, os gravadores do tipo Audiomorph, sendo 2 por transecto, onde ficaram por 30 dias. Esses gravadores permaneceram nas áreas onde não foi identificada a ocorrência da saída por busca ativa. Posteriormente, os áudios foram analisados em um software de análise bioacústica, o Raven Pro 1.6. Esse trabalho de campo foi intenso, foi exaustivo e que nos deu resultados importantes, mas confirmaram um cenário ruim quanto às áreas de ocorrência da espécie. Das áreas de ocorrência histórica e potencial, nós confirmamos a ocorrência apenas em Santa Teresa e na Mata de Caetés, com um número bem reduzido de indivíduos, apenas 11 no total. Não localizamos a saíra apunhalada no Parque Nacional do Caparaó. Esse trabalho nos permitiu caracterizar o habitat da espécie como florestas primárias acima de 800 metros de altitude, mas nos traz um cenário provável de extinção local, tanto na Fazenda Pindobas 4, em Conceição do Castelo, quanto em Itarana, uma área também de ocorrência histórica. Além das campanhas de busca, nós fizemos campanhas de monitoramento diário na Mata de Caetés. Nessas campanhas obtivemos informações sobre hábitos alimentares, deslocamento, comportamento e aspectos reprodutivos. Isso nos permitiu encontrar ninhos, monitorar e proteger os ninhos contra predadores e assim garantindo o nascimento e a sobrevivência dos filhotes. O monitoramento e a proteção de ninhos se mostrou uma ferramenta importante e viável para garantir o crescimento populacional da saíra apunhalada. Simultaneamente ao trabalho de pesquisa que se desenvolvia no campo, começamos um programa de engajamento comunitário na região da Mata de Caetés. Nós abrimos um escritório em um local bem visível
e começamos a conviver com a comunidade, participar e promover eventos, fazer trabalhos nas escolas, articulação com stakeholders locais e um programa de comunicação, principalmente através do Instagram. Fizemos também diagnósticos participativos e um plano de desenvolvimento do turismo de observação de aves para a região. No início, havia muitos conflitos relativos principalmente à criação de uma revista para a saíra apunhalada, o que gerou bastante resistência na população, especialmente em alguns produtores rurais, que associavam a espécie a eventuais desapropriações de terras e a ações de fiscalização. Bom, em abril de 2021, já com as informações obtidas nos trabalhos a campo e nos trabalhos com a comunidade, nós nos unimos a diversos parceiros institucionais e promovemos a oficina para a elaboração do plano de ação e estratégia de manejo integrado para a conservação da saíra apunhalada. Nessa oficina, nós reunimos 55 participantes de 8 países diferentes, agregando a comunidade, empresas, ONGs, universidades e o governo. O grupo foi representativo da sociedade e com condição de definir a estratégia de atuação do programa, alinhado com o Plano de Ação Nacional das Aves da Mata Atlântica, o PAN, do ICMBio, atendendo algumas metas que foram estabelecidas pelo governo brasileiro para esse grupo de espécies. Nós usamos uma metodologia participativa da oficina, seguindo as guidelines para o planejamento da conservação da IUCN, em parceria com o grupo de especialistas em planejamento da conservação do Brasil. As discussões foram baseadas nas ameaças à conservação da espécie, com propostas de soluções viáveis sob o ponto de vista científico, socioeconômico e financeiro, e baseado no que há de mais moderno nas estratégias de conservação e nas experiências de sucesso mundiais. A partir desse plano, iniciamos então a segunda fase do programa em 2022, com 6 objetivos. O nosso objetivo principal mudou e a gente reduziu o horizonte de ações para 5 anos ao invés de 10, como estava no original, em função da situação crítica da espécie. As ações são urgentes. Os objetivos específicos orientam as ações para redução da mortalidade e aumento populacional, integração do plano de trabalho com as políticas públicas locais, proteção e ampliação do hábitat, criação de áreas protegidas, aumento do conhecimento sobre a espécie, incremento das ações de comunicação, engajamento comunitário participativo e de educação ambiental. Os principais resultados desse triênio 2020-2022, nós conseguimos aumentar a população da saíra apunhalada em 120%, saltando de 10 indivíduos lá em 2020 para 22 indivíduos agora até outubro de 2022. E a gente conseguiu isso especialmente em razão do monitoramento diário dos bandos e da proteção dos ninhos. Em pouco tempo, o programa despertou interesses de parceiros internacionais como a Rainforest Trust e a American Bird Conservancy. E isso nos permitiu realizar aquilo que a gente nem imaginava, que é criar uma RPPN, uma reserva particular, para proteção perene da saíra apunhalada e de mais outras 15 espécies ameaçadas de extinção na mata de Caetés. Criamos, portanto, a Reserva Caetés, que é uma importante área que contribui para a consolidação do corredor ecológico entre os parques estaduais da Pedra Azul e do Forno Grande, em azul aqui nesse mapa. A reserva aqui circulada em verde. Então, como vocês podem perceber, a reserva é um passo importante para a consolidação do corredor ecológico. Com a Reserva Caetés, a área de vida protegida da saíra apunhalada, que está nessa linha amarela aqui no mapa, na imagem, chega a 51%. E para esse ano, o IMD já conta com recursos para a expansão da reserva, através da aquisição de novas áreas de floresta em estágio avançado de regeneração, em propriedades vizinhas à área atual da reserva. Com as ações de engajamento comunitário, nós conseguimos dar visibilidade à espécie, tornando-a conhecida da população local em nível nacional também, através de matérias da TV
e através de postagens na internet, de publicações na internet. Além disso, fizemos duas publicações importantes para os trabalhos de educação ambiental. O livro Passarinhar e Educar, a observação de aves no ambiente escolar, que é voltado para professores, e o Guia de Aves da Mata de Caetés, com 363 espécies que nós identificamos na reserva. As ações de educação ambiental deram ênfase à proteção do ecossistema das montanhas capixabas e a adoção de práticas sustentáveis pela comunidade, em especial junto a produtores rurais, para a valorização do ativo ambiental daqueles que mantêm as suas reservas legais e as suas APPs. Com o tempo, a saíra apunhalada deixou de ser uma ilustre desconhecida e passou a dar o ar da graça em murais e painéis de escolas e praças. Apareceu também na logomarca do Observatório Ambiental do Ministério Público, representando a biodiversidade do Espírito Santo, e também no Birô de Turismo Local das Montanhas Capixabas. Também, agora, a saíra apunhalada está presente na mente de milhares de educandos que foram alcançados pelas ações de educação ambiental. Todas as ações realizadas e as ações que realizaremos nos próximos anos só serão possíveis com a parceria com diversas instituições nacionais e estrangeiras, privadas e públicas, demonstrando mais uma vez que é necessária a união de esforços para que se possa promover ações efetivas de conservação. Por fim, a gente atribui esses resultados a uma união de esforços em prol da conservação, na qual o Estado, a sociedade civil, uma empresa, cada qual dentro de suas prerrogativas legítimas, executam com empenho, dedicação e governança o seu papel. A adoção de programas de conservação de espécies ameaçadas dentro dos processos de licenciamento de empreendimentos demonstrou que pode ser uma oportunidade de transformação da realidade de uma espécie, de um ecossistema e da sociedade. Bom, gente, isso é apenas o começo. Nós temos um longo caminho a percorrer para reverter o cenário crítico e a tendência de extinção da espécie. Nós temos também que promover modelos de desenvolvimento sustentáveis locais e contribuir para a qualidade de vida das comunidades envolvidas na conservação da saíra apunhalada. Então, são essas as informações que eu tinha para trazer para vocês e me coloco à disposição para responder eventuais perguntas. Muito obrigado.